Pouca gente sabe disso, mas houve um momento em que George Clooney pegou milhões de dólares do próprio bolso. Não para comprar uma mansão, um carro raro ou um investimento extravagante. Ele fez algo que quase ninguém esperaria de uma celebridade de Hollywood. E quando essa história se tornou pública, muita gente ficou tentando entender o motivo, porque normalmente a imagem que as pessoas têm de atores milionários é sempre a mesma: luxo, excessos, gastos absurdos e uma vida completamente distante da realidade. Só que, no caso de George Clooney, existe um detalhe curioso. Pessoas próximas dele sempre disseram que ele tinha uma relação muito mais racional com o dinheiro do que a maioria imaginava. E isso ficou ainda mais evidente quando apareceu uma história envolvendo seus amigos mais próximos. Segundo relatos que circularam nos Estados Unidos, Clooney teria chamado alguns amigos para um encontro privado em sua casa. Nada parecia diferente naquele dia. Até que ele fez algo inesperado. Ele entregou malas para cada um deles. Malas comuns, discretas, mas dentro delas havia uma quantia milionária em dinheiro. Sim, dinheiro vivo. E o motivo por trás disso chamou a atenção até de pessoas que nem acompanhavam Hollywood. George Clooney explicou que, antes de alcançar estabilidade financeira, teve pessoas que o ajudaram em momentos difíceis. Amigos que deram suporte quando ele ainda não era uma estrela mundial. E, segundo ele, fazia sentido retribuir isso enquanto ainda podia. A maioria das pessoas acredita que riqueza muda completamente alguém. Mas, em alguns casos, o dinheiro apenas revela características que já existiam antes. E talvez esse seja um dos pontos mais interessantes dessa história. Só que existe outro detalhe importante aqui. George Clooney não ficou conhecido apenas por ganhar dinheiro como ator. Ao longo dos anos, ele também participou de negócios extremamente lucrativos fora do cinema, incluindo investimentos ligados ao setor de bebidas. E isso muda completamente a lógica da construção de riqueza, porque muita gente acredita que pessoas milionárias vivem apenas do próprio trabalho principal. Mas os maiores patrimônios normalmente crescem quando a pessoa começa a construir fontes paralelas de renda e participação em negócios. No caso de Clooney, um dos movimentos mais comentados foi sua participação em uma marca de tequila que acabou sendo vendida por um valor gigantesco. E isso mostra uma mentalidade diferente da maioria das celebridades: usar a própria imagem como ativo estratégico. Enquanto muita gente famosa apenas gasta dinheiro tentando parecer rica, algumas pessoas aprendem a transformar influência em patrimônio real. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Talvez por isso tantas celebridades acabem quebrando financeiramente anos depois da fama. Porque renda alta não significa riqueza duradoura. Sem organização, sem visão e sem inteligência financeira, muito dinheiro desaparece rápido. E o curioso é que George Clooney nunca teve a imagem pública de alguém obcecado por ostentação, pelo contrário. Em muitas entrevistas, ele demonstrava uma postura mais tranquila em relação ao dinheiro. Quase como alguém que entendia que estabilidade vale mais do que aparência. Isso não significa que ele não aproveite a própria fortuna. Mas existe uma diferença entre aproveitar a riqueza e depender da necessidade constante de parecer rico para os outros. Talvez essa seja uma das lições silenciosas por trás dessa história. O dinheiro pode ampliar liberdade, conforto e oportunidades.
Mas quando ele vira apenas ferramenta de aparência, normalmente começa a destruir mais do que construir. No final, a história de George Clooney não chama atenção apenas pelos milhões envolvidos. Ela chama atenção porque mostra algo raro, alguém que entendeu que riqueza não é apenas quanto dinheiro você ganha, mas o que você faz com ele quando ninguém está olhando.